Fala, meu querido, fala, minha querida, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Bolsa de Valores, Introdução à Bolsa de Valores, né? Nessa aula eu quero falar um pouco sobre os tipos de gráficos, né? A gente tem diversos gráficos aí que a gente pode fazer uso, né? A gente já falou sobre o gráfico de candlestick, que realmente é esse gráfico que você está vendo aí na tela, né? A gente já viu, né, então, que esse gráfico é um gráfico de velas, né? Esse formato aqui, ó, desses candles, né? A gente tem esse formato aqui, ó, tá? E existe dois outros tipos de gráfico que eu, Cris, vou mostrar aqui, tá? Então, a gente vai ver três tipos de gráficos, né, que são os mais usados, tá? O mais usado mundialmente é o gráfico de candlestick, que é esse aqui que você está vendo, né, que é o gráfico de velas, tá? Então, toda plataforma que você contrata já vem, né, por padrão, o gráfico de candlestick já configurado. Para você colocar o gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal, ele não se movimenta pelo preço, tá? O que acontece? O gráfico de candlestick, ele é um gráfico atemporal. O tempo impacta nesse gráfico. Mas no gráfico de Renko e no gráfico de pontos que nós vamos ver, nós não temos tempo. Nós não temos tempo, né? Nós só temos o valor do ativo e a pontuação. O gráfico de Renko e o gráfico de pontos se movimentam por pontos, simplesmente assim. Né? A gente configura que a gente quer que cada box, né, tenha 40 pontos. Então, o box em si, né, ele vai fechar quando ele formar os 40 pontos. Ele pode ficar 1, 2 horas lá se formando, mas ele só vai fechar quando ele formar 40 pontos, tá? Então, aqui no gráfico de tempo, não. No gráfico de tempo, a gente seleciona, por exemplo, aqui, ó, 10 minutos, né? A gente bota 10 aqui e a gente tem cada candle desses representa 10 minutos, tá? E a gente faz a leitura do candle, né? Como a gente já viu em umas aulas atrás. Mas o gráfico de Renko, não. O gráfico de Renko é por ponto, tá? Vamos lá. Então, o gráfico de candlestick a gente já tem falado aí já nas outras aulas. Então, vamos para o gráfico de Renko, ok? Como faz para botar o gráfico de Renko, então, Cris? Tá? A gente tem que ver qual que é a plataforma primeiro que você está utilizando. Mas aqui no Trade Trader, né, que é a plataforma que eu estou te ensinando aqui agora, é só digitar o R que você quer, né? No meu caso, eu quero que seja 7R, tá? Você define, pode ser 10R, ok? 15R, 20R, você coloca assim. Eu vou botar 7R e vou dar um Enter, tá? Perceba que agora ele está carregando e ele vai me mostrar gráficos assim, bem mais limpos, né? Então, a gente até aqui no canal, a gente tem um setup chamado RHT, Renko Holy Trader, ok? Se você já tem um pouco de conhecimento sobre operacionais e tal, gráfico de Renko, assiste aí a nossa playlist, vai ser bem legal, né? Tem já pessoas já utilizando lá do grupo Telegram, ok? Então, a gente tem tijolinhos, ó, ao contrário do gráfico de velas. A gente tem velas, olha só. A gente tem velas, né? E o gráfico de Renko, né? Vamos voltar. A gente tem os tijolinhos, é uns quadradinhos, né? Ou seja, né, ele nos traz um pouco mais de um movimento limpo, porque ele não se movimenta por tempo, olha só. Ele te dá o horário, mas não o tempo, né? Vamos lá, então, explicar o que é, por exemplo, 7R, tá? Eu selecionei aqui o 7R, tá? 7R é 7 vezes a quantidade de ticks, né? No caso, 7 vezes 5. O mini índice, ele se movimenta, né? Cada passo que o mini índice dá, digamos assim como você caminha, o mini índice também ele tem a sua movimentação. Assim como você sai de um ponto da sua casa para ir no banheiro, você pratica passos até chegar no banheiro, ok? O mini índice, então, para ele se movimentar para os preços, ele tem, então, essa movimentação. Cada movimentação que ele dá é igual a 5 pontos, tá? O mini índice, ele se movimenta de 5 em 5 pontos. Por exemplo, ó, a gente tem aqui a abertura digamos, no preço, tá? Abrir um candle ou abrir um box. Ele se movimenta de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, brrr, menos 50, menos 55, menos 65, e assim ele vai. Eu acho que ficou claro para você, né? Então, aqui a gente tem um candle assim.
Agora, no gráfico de box, a gente vai ter a abertura e o fechamento de cada box exatamente no determinado nível que você selecionou, tá? Por exemplo, se aqui a gente selecionou, né, 7R, ok? Que é igual, né? Você pega o número 7, faz vezes 5, que é cada tique do mini índice, cada vez que ele dá um passinho, ele é representado por 5 pontinhos, como eu já falei. Então a gente faz 7 vezes 5, que é igual a 35. Então o gráfico de 7R, cada tijolinho desses aqui, né? Ele é igual a 35 pontos. Então a gente tem 35 pontos, mais 35, mais 35, mais 35, mais 35, mais... Vamos ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui a gente já tem 350 pontos de movimentação, né? Mais aqui, mais esses 3. Então já dá 405 pontos aqui, né? Só essa pernadinha aqui a gente tem 405 pontos, tá? Porque a gente definiu. Por exemplo, se a gente botasse 10R aqui nesse gráfico, olha só, a gente vai ter um pouco menos de box, né? Aqui no gráfico de Renko, a gente não chama esses caras aqui de candle. Não, a gente chama ou de tijolos ou de box, ok? E cada box, ele abre e fecha no determinado R que você botou. No caso, 10R agora é igual a 10 vezes 5, que fica 50, ok? Então, cada candle box desses representa 50 pontos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui a gente tem 400 pontos com 8 box, né? Basicamente, é assim o gráfico de Renko. A gente também tem a opção de vir aqui em dados do mercado, exibir os pavis, né? Porque é muito importante a gente ver, né, esses pavis, né? Que é quase igual aos pavis do gráfico de candlestick, tá? Então, a gente tem os pavis aqui também, ó, tá? Agora também tem um outro tipo de gráfico, tá? Esse eu não opero tanto, mas eu vou te mostrar ele. Ele é praticamente, a forma de colocar é igual, tá? Aqui no gráfico de Renko a gente bota 7R. No gráfico de pontos, você vai botar 7P, ok? 7 pontos, beleza? Agora ele vai carregar, ele vai ser um pouquinho mais diferente, é bem pouca coisa. O que acontece? O gráfico de pontos, ele funciona da seguinte forma, olha só. Aqui a gente tem uma movimentação, tá? Ó, pá, pá, pá. Tá? Digamos que esse gráfico de 7P é 35 pontos também. Aqui ele fecha 35, 35, 35, 35, aqui fechou 35, só que o gráfico de pontos, ele não fecha um box acima ou um box abaixo quando ele empata, né, no preço. Ele fecha na lateral. Ó, ele vai fechando até ele se fechar um box para baixo, né? Ó, ele vai fechando até fechar um box para cima. E assim vai indo, ele faz isso aqui, ó. Então, ele trabalha de uma forma um pouco lateral, na verdade, né? Esse gráfico aqui também ele é muito bom, tá? Muito bom mesmo, porque você pode fazer, olha só, uma sacada. Você pode traçar esses pontos aqui, ó. Eu vou botar num tempo maior, 20p, tá? É uma técnica que eu utilizava há algum tempo atrás, tá? Para marcar alguns suportes e resistências, para daí poder operar lá no gráfico de candlestick. Olha só, eu vou botar as linhas exatamente nos fechamentos desses candles aqui, desses box de pontos, né, agora, né? Eu só vou botar nos box onde teve mais briga, né? Essa região teve briga, aqui, ó, teve briga. Vamos lá, vamos marcar. Aqui também teve briga, ó. E aqui teve briga, tá? Agora, a gente vai botar o seguinte, a gente vai digitar 5, né? E vai ir lá pro gráfico de 5 pontos no mini índice. E perceba que aqui, ó, ele vem e briga nas regiões certinha onde você botou, ó. Aqui a gente marcou, ó, aqui atrás a gente tinha marcado esse ponto aqui. Agora, se você vir aqui para frente, a gente vê que o mercado veio, bateu, deu um candle comprador, leva até a próxima resistência. As resistências e os suportes, daí são essas linhas aqui. Eu, Cris, hoje não uso mais muito isso, tá? Mas funciona demais. Eu não uso porque eu não gostei, tá? Mas se você curtiu, né, já deixa o seu like aí, tá? Ó, vou botar 15p, tá? Veja que legal. Ó, vou apagar tudo aqui de novo e vou fazer passo a passo. Ó, mas vamos marcar aqui, ó, só as regiões que deu bastante briga, tá?
Vou marcar aqui também. Aqui também. Aqui também. Esses fechamentos e aberturas você pode marcar praticamente todos, porque aqui são pontos vitais, né, de briga. Ó. Ok? Agora vamos lá para o gráfico de 5 minutos e vamos ver o que aconteceu. Aqui, ó, bateu de novo aqui, comprou, levou até aqui. É um operacional um pouco mais de scalp que você vai fazer, ok? Eu vou limpar aqui de novo, tá? E vou botar 40p, que é um pouquinho mais demorado esse gráfico, mas as resistências e os suportes, quando a gente traça aqui, lá no gráfico de candlestick fica bem legal, tá? O trade ele é meio bugado, mas vamos lá. Porque eu fazia tempo que eu não usava mais o gráfico de pontos e ele só carrega aquilo que ele deixa aqui no trade. Vamos lá. Aqui. Aqui. A gente está marcando, ó, suporte e resistência. Agora a gente vai lá no gráfico de 5 minutos, a gente percebe que, olha só. A gente tem suporte, resistência. Compra aqui, venda aqui. Compra aqui, venda aqui. Compra aqui, venda aqui. Ó, ele vai batendo sempre nessas regiões, ó. Aqui ele fez um pullback, testou, deu um padrão de compra, foi. Agora ele testou 2 vezes, venda aqui, vai, né? Ó, ele bateu aqui na nossa resistência, deu um padrão de martelo, né? Scalpzinho, é no dólar, lembrando que eu tô no dólar, né? Ó, tudo scalp. Se você é um pouco mais arrojado e você deixa as ordens já pregoadas nas linhas, também é uma técnica, mas eu sugiro para fazer scalp dessa forma. Eu não apoio scalp mais, tá? Mas é uma técnica de scalp. Você pode fazer também, tá? Ó, aqui, ó, ele retrocedeu aí 1 ponto, 1,5 ponto. Você pode ir pegando 2 pontos, 1,5 ponto, bota as ordens de venda aqui, ó, vendeu aqui, ele desceu até aqui embaixo, deu gain. Ó, aqui ele pegou, desceu, né? Depois ele costura aqui, volta, bate, compra. Enfim, várias técnicas você pode usar, tá? Olha só como respeita, tá? Muito, respeita demais. E essas marcações aqui, ó, elas vão valer agora aqui, ó, tá vendo, ó? O mercado voltou para cima, ele vai tentar buscar essa região aqui agora, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó, tá? Então, basicamente é isso. Essa aula é de como você pode estar entendendo um pouco mais esse tipo de gráfico de pontos, gráfico de Renko, né? E o gráfico de candlestick, que é o padrão hoje atualmente, ok? Eu, Cris, vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, né? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ative o sininho, né? A gente também tem outras mídias, Instagram, Facebook e Telegram. Nós temos um grupo de estudos ali no Telegram. Se você quiser auxílio em mais alguma coisa, estiver com mais alguma dúvida, cai para dentro ali, ok? Então, eu, Cris, vou ficando por aqui e valeu!